se existem outras palestras dos outros ciclos passados que estão lá, vocês podem conferir. Outro aviso importante, a lista de presença vai ser passada no chat, e aí vocês podem assinar que posteriormente a gente vai fazer um sorteio de um kit Meros, à direita carteira, camisa, uma agenda e um livro, tá bom? Outro lembrete é que caso vocês tenham qualquer pergunta, vocês podem deixar no chat, que ao final o professor vai responder. Caso vocês não queiram, podem abrir o áudio também, que ele responde ao final todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, vamos começar. O professor sobre Mendes tem 50 minutos. Ele é biólogo, com seu mestrado e doutorado em zoologia, né, pela Unesp. Ele também tem várias experiências internacionais, tanto na Austrália, Colômbia, Canadá e África do Sul, aprimorando suas ferramentas de observação subaquática e telemetria para o estudo de elasmobranquios. Então, ele é um pesquisador célebre que a gente teve a oportunidade de convidar, e ele aceitou o convite. Sério? Foi boa. Sim, com certeza. Internacional. E hoje, atualmente, né, ele está sob a coordenação do Laboratório de Ictiologia e Conservação de Peixes Tropicais da Unesp de Registro. O arroba deles é Paulo. E nesse laboratório ele se dedica especialmente à produção de conhecimento científico voltado à conservação dos peixes e aos seus ambientes, com ênfase no uso de métodos não letais, como o mergulho da telemetria, a ciência cidadã, que hoje eu vou explicar um pouco disso para a gente, o desenvolvimento e difusão de melhores práticas dedicadas ao turismo da pesca. Professor, a palavra é sua, mais uma vez, obrigada. Maria Clara, obrigado. Eu agradeço o convite a você, né, a UNEAP, e principalmente a professora Bianca Bentes, que coordena esse projeto bacana aí na nossa PA e tudo mais, tá? Então, deixa eu só a produção aqui na tela, para a gente poder iniciar. Como você falou hoje, que o tema está mais direcionado ao turismo de pesca, a pesca amadora, né, e a ciência cidadã. Então, nesse momento eu deixo de vocês, e aí peço só a gentileza para você me dar uma voz se está funcionando direitinho aí. Consegue enxergar bem? Tá tudo bem aí? Sim, professor, dá para ver certinho. Tá jóia, perfeito, muito obrigado. Então vamos lá, tá? Então hoje, como a Maria Clara comentou, nós vamos falar um pouquinho de monitoramento participativo, ciência cidadã, no contexto desses estudos que a gente faz, né? E os colegas também com pesca amadora e peixes esportivos. Eu sou o Domingos, estou vinculado à Unesp, que é uma universidade estadual aqui do estado de São Paulo, eu falo de registro, fica bem no sul do estado de São Paulo. A gente tem um campus aqui da Unesp, que é a Unesp de Registro, Faculdade de Ciências Agrárias do Parque do Ribeiro. Eu também sou vinculado aqui ao programa de pós-graduação em biodiversidade e ambientes costeiros da Unesp, já no outro campus, que é o Litoral Paulista, ali em São Vicente, perto de Santos. Então, esse é meu vínculo com a Unesp já há alguns anos. Agora, então, nesse contexto, eu trouxe para vocês aqui só uma fala rápida, para a gente lembrar desse tão, hoje em dia, né, usado o termo ciência cidadã, que vem do inglês, science, é um termo que já tem uns 20 anos ele está por aí, e ele quer dizer, pelo menos tem relação, né, de situações de pesquisa que envolvem o público. Então, quando o público colabora, né, quando o público voluntariamente para essas pesquisas, a gente começa então a conseguir incluí-los nesse grande universo chamado ciência cidadã. E para falar sobre isso, eu sempre gosto de trazer essa experiência do litoral sul de São Paulo, Cananéia e que alguns colegas fizeram e abriram portas para que eu continuasse a desenvolver o trabalho deles. Eu gosto de citar esse trabalho que foi feito ali em 2009, 2010, com o financiamento da ONG, que ainda hoje, felizmente, existe, né, a SOS Catante, a fundação, e que tinha um objetivo na época de fazer um diagnóstico com vista ao ordenamento participativo da pesca amadora no complexo estuarino, lá do mar de Guapo, na Ilha Comprida. É uma região ali no Sul de São Paulo, de fato é muito procurada por turistas que vêm pescar. Eles vêm pescar basicamente robalo, é uma espécie, tem várias espécies,
mas que ali são abundantes pelo menos duas, né? O centro paralelos e o centro comum decimais. Vou falar um pouquinho mais deles assim, joia? E então nessa época, o que eles fizeram? Principalmente o Pedro Moro, eles conseguiram mobilizar vários pescadores e empresas de pesca dessa região para fazer um diagnóstico. Eles levantaram com a preocupação do né, sob a coordenação do professor Fábio Mota. Lá na frente eu vou falar dele também mais uma vez. E eles viram que para essa região, naquela época, cerca de 30 mil pescadores frequentavam anualmente Canané e Iguape e Campinas só para pescar o tal do robalo e algumas outras espécies. E isso tudo levava para lá algo em torno de 10 milhões de reais por ano. Tá? Contudo, esse mesmo trabalho que eles realizaram, e aí já contando com o apoio de um outro parceiro nosso, de pesca, que hoje está cedido até o Ministério da Pesca, que é o Dr. Juscelino Mendonça, eles viram, conseguiram ali junto com 39 dias de pesca, e por isso uma questão de ciência cidadã desenvolver essas pessoas na coletividade. Então, os dias de pesca foram mobilizados. É claro que não foram todos, vocês vão perceber aqui que tem 129 que participaram dos treinamentos, das oficinas e tudo mais. 39 de fato aderiram ao processo, depois que a gente vai lá na frente também discutir em termos de dificuldades, de se colocar em prática os projetos de tratamento, coisa e tal. Mas o fato é que, baseado nas informações desses 39 dias durante mais ou menos um ano, esses pesquisadores eles conseguiram examinar em torno de 10 mil peixes, e as capturas que eles monitoraram deram uma média diária por barco de 3 quilos de peixe. E aí isso aqui é bacana destacar que a época a ideia era ordenar o turismo de pesca nessa região em função de uma matéria histórica que a gente tem no Brasil. De falta de ordenamento pesqueiro, incluindo esse segmento que é o amador, pesca por lazer. Né? Então, só para vocês terem ideia, a cota nacional de 15 quilos que é permitida para um pescador que pesca em águas marinhas é de 15 quilos. E na época essas pessoas, menos de 1% das pescarias que elas participavam atingiam. E aí, uma coisa que chamou muita atenção na época foi que metade dos peixes capturados dizia respeito a essa espécie conhecida popularmente como robalo terra, camorim, mais para cima e tal, tambira ali na região do Paraty, mas enfim, esses são sempre pontos paralelos. É o bicho que o pessoal adora capturar lá. Todos 5 mil e poucos robalos terras, só para vocês terem ideia, boa parte estava à esquerda dessa linha do PLC, que é o tamanho mínimo de captura, que é o tamanho dado pela legislação federal, que é de 30 centímetros. Ou seja, mais da metade das capturas eram dessa espécie, e boa parte das capturas dessa espécie vivia em relação com indivíduos que estavam abaixo do tamanho mínimo de captura. E aí, só ilustrar uma outra questão que eles procuraram saber, eles compararam então essas capturas da pesca amadora com as capturas da pesca artesanal que ocorriam no mesmo lugar, na mesma época, para a mesma espécie que era o robalo terra. O que eles viram? Surpreendentemente, as capturas da pesca amadora somavam um valor muito superior ao da pesca artesanal esclarida, para a mesma espécie, para o mesmo período, para a mesma região. Então, eu até trouxe um termo que eu coloquei, o texto mudou novamente de mão fazendo essa pergunta, porque o doutor Agostinho Capella, da Embrapa Pantanal, já tinha cunhado esse termo lá no final da década de 90 ao mostrar que muitas vezes a gente coloca muitos problemas relacionados à sobrepesca, por exemplo, não é uma pesca comercial nesse caso, no segmento artesanal. Mas muitas vezes a questão é mais complexa do que parece, como nesse caso em Canané e Iguape, onde as capturas pareciam realmente ultrapassar aquilo da pesca artesanal. Isso tudo com base em dados com auxílio, coletados com auxílio de pescadores e bichos. Então, nessa época, a gente começou a chegar lá, eu pego todos esses cenários já estruturados e faço a seguinte questão, a pergunta, poxa, peraí, então a gente tem uma questão aí sobre pesca, evidente, então a gente está sendo pescado em grandes quantidades e retirado num tamanho inferior que a legislação permite. Bom, esse é o problema. Só que, além disso, a gente começou a perceber que como essa área de Iguape, Canané, fica muito aqui no litoral sul de São Paulo, então na divisa com o Paraná,
e nós temos legislações diferentes para essa espécie de robalo, a gente começou a pensar então, será então que os pescadores do Paraná, eles pescam esses peixes que eventualmente estão em São Paulo e vice-versa, como na região fronteiriça, cheio de canais, acesso a escolar, e essas pessoas transitam livremente entre os dois estados, mas onde as regras para o mesmo recurso são diferentes, a gente fez esse questionamento. A gente vai fazer o seguinte, então, a gente vai entender como essas espécies, como o robalo pedra, por exemplo, que é o tipicamente paralelo, ele está se comportando nessa região. Para isso, a gente começou a fazer o quê? A inserir marcadores externos, nesse de pedra, existem vários modelos mundo afora. Essas são aquelas máquinas de fazer você tem fora do peixe, isso, né? Com a identidade, o número de telefone para as pessoas ligarem para a gente, etc. e tal. E elas também têm cores. Então, eu vou falar um pouquinho depois mais adiante, mas essa cor aqui é amarela, que são essa é a cor que a gente adota em São Paulo, robalo de cor amarela, de tags, são de São Paulo. E no Paraná, a gente começou a utilizar também as tags do mesmo modelo, só que de cor azul. E o que a gente começou a observar? Que robalos marcados aqui em São Paulo, por exemplo, perto da Ilha de Cabo, que é um parque estadual, eles começaram a ser pegos ali na região da Ilha de Superagui, alguns até na Ilha do Mel, etc. E os bichos marcados também ali no Guaraqueçaba, na região, com a tag azul, foram pegos alguns, né? Já no canal da Garapira e tudo mais, ali já em São Paulo. A gente começou a mostrar que os peixes que eu marco em São Paulo, eles ultrapassam a fronteira geográfica dentro do Paraná, com são pegos, e os robalos que são marcados no Paraná, eles vêm até São Paulo e também são pegos. Só que eles não sabem que cada estado tem uma regra para a sua captura. E aí eu coloquei aqui só para vocês terem ideia, né? E o que valia para São Paulo, falei valia, porque hoje foi 2020, ainda não é o ideal, mas na época, o que a gente tinha era essa IN famosa, né, a 53 de 2005, que estabelece também o mínimo de captura para as espécies marinhas e clarinhas no sudeste do Brasil. Então, para essa IN, que a época valia, a gente tinha 50 centímetros de tamanho mínimo para o robalo flecha, 50 decimais, e 39 de tamanho mínimo para o robalo pedra, para 50 paralelo. Essa regra que valia para São Paulo. O Paraná já tinha saído na frente e colocado uma resolução um pouco mais moderna, vamos dizer assim, com um tamanho mínimo superior ao federal, que era 50, que ia até 60, e que era 30 por terra lá, e que era 40. Além disso, os robalos, para quem não sabe, eles são espécies sequenciais hermafroditas. São hermafroditas sequenciais platônicos, de verdade, nascem machos e viram fêmeas. É uma questão um pouco mais complexa, mas existem várias espécies que são hermafroditas. Então, nessa lógica, é interessante que a gente tenha um tamanho mínimo e um tamanho máximo para proteger, em tese, os dois sexos. Né? E isso, na legislação federal, não era previsto. Uma vez que a gente só tem o tamanho mínimo de captura ainda previsto. Então, no Paraná, eu já estava mais na frente, a gente começou a ver então que, opa, não é possível a gente utilizar o mesmo recurso com regras diferentes, sendo que esses indivíduos, eles transitam entre as duas fronteiras políticas. Eles não sabem disso. Né? Então, ele começa a procura aqui um ordenamento pesqueiro baseado na perspectiva do animal. E como é que isso funcionou? Uma das coisas que mais, e aí o nosso central fato, no termo principal, é que existe numa área geográfica daquele tamanho, vários canais, cheios de dificuldade de navegação por bloco de areia, maré, enfim, barras que podem ser saltadas com dificuldade. E a gente tem muita gente que pesca lá, todos os bichos, mais nada que nós cientistas, por exemplo. Então ele começou a mobilizar uma galera, no Paraná, em São Paulo, hoje a gente tem Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem no Rio de Janeiro também, em outros estados. Então começou a criar isso, formando uma rede de pesquisadores e de pescadores. Esse aqui eu gosto de lembrar ele, o Kleber Quintado Mamura, ele é lá de Registro, na verdade, de São Paulo, um advogado que nos procurou, cara que ama robalo, ama pescar, como muito pescador, e perguntou, como que eu posso ajudar? Eu quero participar dessa pesquisa, eu pesco robalo todo dia, posso marcar para vocês esses vídeos, então a gente começa a perceber que no universo gigantesco de atores, existem alguns que se destacam, e aí, como esse cara que eu quero, e assim como vários outros, a gente começou então a ficar mais próximo e a tentar envolver no sentido de, olha, você pode não só marcar os peixes, mas também
ajudar a disseminar as informações sobre a importância de um pescador, quando pegar um peixe no mercado, e lidar com a gente, para reportar esse é um desafio, né, que ele vem junto, por exemplo, com não só a captura, né, mas esses projetos, eles, ao envolver essas pessoas, a gente tem que também mostrar para essas pessoas o benefício que elas têm ao reportar uma recaptura. Então, muita gente no início associa, por exemplo, quando você pede algo ruim, como um processo que, caso essa pessoa pegue o peixe, ele pode ser multado pelo IBAMA, por exemplo, tem muito ainda, né? Essa mística em volta dos projetos de marcação, até a gente conseguir tirar isso da cabeça das pessoas, e leva um tempo. Aí, pessoas como esse pescador nos ajudam nesse processo, né? Lembrando que não é fácil, né? Até porque essas marquinhas hoje, elas não são fabricadas no Brasil, elas chegam para nós a um custo de $12 em média, hoje um pouquinho mais pelas importações, então não são baratas, apesar de serem acessíveis, e a gente então tenta, ao máximo, maximizar essas recapturas, quando elas acontecem. Tem uma coisa que a gente começou a perceber também, naquele momento que esse projeto foi ganhando corpo, né, milhares de peixes começaram a ser marcados, muitas recapturas começaram a ocorrer, alguns pescadores, inclusive, pegando um robalo, mais de um robalo marcado, ou até mesmo um indivíduo mais de uma vez, e começou a perceber que daria para agregar outras situações. Existe um pesquisador, inclusive, que eu adoro, que é o Médio Brasil, que é o professor Felipe Dara, parceiro nosso também, que trabalha com otórios, especialmente com microquímica de otórios. Ele começou a querer entender também, usando essa caixa preta dos peixes, que a gente brinca, que são os otórios, né? Quanto tempo esses bichos passam numa água mais salubre, por exemplo, ou numa água mais difícil, como um rio, e por aí vai. Então, começou a entender também, juntar essas pessoas, né, trazê-los para o campo, premiá-los quando as recapturas aconteciam, seria uma forma também para os caras mais próximos dizer, olha, se vocês pegarem um peixe marcado, que é muito comum eles abaterem os peixes, por que vocês não guardam para nós? Porque para nós existe uma estrutura na cabeça do peixe, como é super importante. Guardem informações que vocês não fazem ideia o quão importante pode ser para nós. Então começaram a aparecer esse tipo de coisa também. Pessoas não só recapturarem o peixe marcado, ligarem para a gente, e ao comer esse peixe, guardar a cabeça ou o peixe inteiro para nós. Já numa aproximação íntima, no sentido de, poxa, eu quero ajudar de fato, né? E isso vem muito na linha de divulgação. Tem muitos projetos que a gente vê hoje, de marcação de peixes, né, que envolve o segmento de pescadores, e pegam na divulgação. Então a gente conhece muito isso, né, fazendo escoletas, participando de eventos como esse World Fish Migration Day, onde é criançada, e aí seus pais por tabela, divulgando aí por adesivo, cartaz, etc., e indo para a televisão, por exemplo. Né? Esse aqui é o professor Eduardo Santos, que também é mais do lado do registro também, junto com o lado esquerdo, que é parceiro do Fish TV, um canal de pesca dedicado a isso. Né? Eu vejo que ganha amplitude, né? Ganha escala, né? Você tem divulgação, isso é importante. Eu vou falar no final também como às vezes a divulgação peca e podemos pode trazer projetos como esse nosso. Tá? E também a gente se aproxima de pessoas que pescam o peixe e muitas vezes não sabem que a gente existe, cientistas, a gente ainda está muito distante da sociedade como um todo, né? Que já não disposto que a gente tem feito, em vários canais, aí, Renato é um deles, o Mero do Brasil tem, né? Hoje, né? Essa grande bandeira que eles levantam, né? Vocês estão muito próximos, né? E a gente também tenta fazer isso, porque a gente entende que é assim que essa distância vai diminuir, né? E aí, nesse caso, a gente começou com a torneio de pesca, populares, no Brasil todo, São Paulo mais ainda, né? E existe um torneio de pesca ali para Canaã, por exemplo, Registro, Curicó, Iguara, que é um pouquinho mais aqui a norte, mas aqui pela sul de São Paulo também. O pessoal vai para pescar robalo, e o cenário que a gente encontrava 2015, por aí, era esse, ó, peixe socado numa bandeja, muitas vezes um prato de hortifruti, caindo no chão, se batendo, muito tempo de exposição lá. Para nós é um cenário muito ruim, né? Então, eu botei esse uma forma de melhoria. E uma outra coisa que começou a chegar também foi o caso do barotrauma. Eu vou falar daqui a pouquinho melhor o que são e o que aconteceu nessa história. Mas o fato do problema da pesagem, a gente começou a mostrar, então, com até alguns trabalhos publicados, né, que essas práticas eram muito estressantes para o bicho. A gente viu, por exemplo, plasmático, lactato, glicose. E a gente começou a ver, comparando com pescarias que nós fazíamos para mostrar o melhor cenário e o pior cenário, como a coisa ficava, né? A gente começou a mostrar, gente, olha, continuando pescando desse jeito,
soltando desse jeito, o efeito desejado que a sobrevivência possa vir, ele não vai ser comido. Você vai ter a ilusão ali de soltar esse peixe, mas ele vai ser morto por um predador, vai morrer por conta própria logo depois. Então a nossa ideia é começar então a trazer para os torneios essas propostas de pesagem úmida, com sacola com água, ou os alunos, por exemplo, esses aqui, que são do curso de engenharia de pesca, de registro SA5, até reformado, mas vários outros participaram e participam dessas ações nossas, que são de extensão. Para mostrar, olha, não é só criticar, a gente consegue sim medir esses peixes em praias contendo água, pesá-los em sacolas contendo água, com isso reduzindo os peixes malados, que é uma coisa que tem feito muito mais. A gente pode utilizar caixas de refrigeração, até para as pessoas que estão ali participando poderem ver esses peixes, as crianças se aproximarem. Consegue agregar, né, nesse guarda-chuva muita coisa que acaba sendo boa para os peixes, para nós cientistas e para essas pessoas que beneficiam, né, desse serviço prestado por esses animais. E aí, por tabela, a gente aproveita para marcar esses animais, inclusive com cidadãos. Esse é o Emílio Jimenez, uma figura conhecida no mundo da pesca esportiva, porque representa a Unifran, que é uma das marcas mais antigas dos tojinhos de pesca. É o cara que apoia, assim como outros, para ajudar brindes, para poder pegar os mercados. E aí, com isso, a gente aproveita também para avaliar se esses peixes sobrevivem ou não a pesca, que é uma polêmica, saberia que eu falasse sobre isso, porque uma das coisas que existem pessoas que advogam contra essa prática e outras que advogam a favor. Mas se a ideia é para mudar um turismo de pesca, pegar na sustentável, a ponto que esses peixes sobreviverem, não serem muito culturais, por outro, a ideia é avaliar. Será que sobrevive ou não sobrevive? Uma coisa que a gente vem vendo, né, ao longo desses anos todos, é que, por exemplo, um robalo terra que foi marcado em 1º de julho de 2018, muito proibido de pesca, ele foi pego 1 ano e meio depois, mais ou menos, já na desembocadeira do Rio Ribeira, no Oceano Atlântico, mostrando que ele não só sobreviveu, aí pelo tamanho sabe que já era bastante, como também estava dando indícios de que sai de registro aqui no inverno e vem para a desembocadeira do rio, no lado mais salino no verão, provavelmente para reprodução. Isso aconteceu com vários indivíduos, e aí com aquela história do Otório que começou há pouco, e começou a tentar reconstruir de fato esse caminho. O que a gente tem mostrado hoje é que esses peixes só sobrevivem, como também se movimentam por grandes distâncias entre o estuário, o oceano e o Rio Ribeira, que é um rio costeiro aqui no sudeste do Brasil, para fins de reprodução, para busca de refúgio técnico, etc. E essas pessoas que pescam esses animais se beneficiam disso. Ou veja, né, como começa a conectar uma série de conhecimentos com esse pano de fundo aí chamado de ciência cidadã. Isso, só para vocês terem ideia, quando o DeltaP isso começou ali por nós em 2014, e hoje, quase 10 anos depois, uma série de mudanças, né, esses projetos de regional de baixo, coisa e tal, mas de fato a gente continua promovendo esses temas de pesca, está acontecendo agora aqui, comecinho de agosto, e a gente continua marcando peixe, os caras continuam pegando esses rodalos e a coisa, né, isso não continua funcionando. Tá? E aí, aproveitando a deixa, nesses torneios de pesca, como a ideia, esses peixes eles são devolvidos para o rio. Os pescadores pescam, trazem para a gente mede, pega, fotografa, coloca a tag e solta. Acontece que cada equipe tem que pegar 5 peixes. E muitos pegam mais do que isso. Então você seleciona os maiores e liberam os menores. E aí, em 2015, 2016, assim, esses caras começaram a treinar para o torneio, que se aproximava, e começaram a dizer, professor, não soltar esses rodalos, eles não descem. Esse torneio nosso, aqui no Rio, como aconteceu agora, no meio do ano, que é frio. Vocês podem perceber pela minha rua. É gelado. E em julho fica mais gelado ainda. E aí que a gente começou a perceber que o Rio Ribeiro, agora seja raso no seu país, o fato de os rodalos ficarem no fundo do inverno, eles são pegos, quando não voltam, acabam agindo de ar. Os caras trazem os peixes para as competições. Quando tentam soltar, acontece isso. Eu gostaria de mudar aqui, que é uma questão do barotrauma. Esse peixe ele foi trazido para a superfície muito rapidamente. A bexiga natatória, a vesícula gasosa, se expande, então ele sai do fundo, vem para a superfície. E aí, quando o cara tenta soltar, ele fica como a gente quando abraça sua bexiga e tenta mergulhar. Não consegue. Então vai e fica molhando. Isso para
uma proposta de pesca que solte, do torneio que tem soltar o peixe, é ruim. Você tem que morrer por predação de ave, lontra, ou por falta de ventilação, etc. Então, o que a gente começou a pensar? Opa, você não dá muito isso. Então, o que se faz? Normalmente, quando você tem essa situação, o cara põe o peixe no viveiro do barco, o peixe perde o equilíbrio, ele fica com a barriga para cima, como no vídeo anterior, e esse bicho, se ele não for socorrido, de fato, no primeiro socorro, ele morre. Porque, normalmente, essas situações fazem com que, por exemplo, septos pilóricos, reto, esôfago sejam invertidos. Então, a doença de pressão, você tem uma curvinha, né, mas uma situação análoga que acontece com roubar, são situações que, se você não intervir, você fica morrendo. Tá? E normalmente o que se faz ainda fora, a gente faz aqui no Brasil, quando tem mais experiência, tem o equipamento esterilizado, é fazer uma purificação para retirar o ar gasoso, a gente chama para fora, e isso esse bicho ser liberado. Acontece que o cidadão, ali, o pescador comum, ele primeiro não tem um monte de jadeiro como nós, esterilizado. Muitas vezes está lá enferrujado, ele não tem o conhecimento da anatomia que nós temos. Então, esse tipo de situação, apesar de ser disseminado aí em alguns canais, ele não é recomendado. O cara fura o estômago, o intestino, enfim, acaba tendo a falsa impressão de benefício, e que a gente percebe que acontece é que esse peixe morre. Então, junto com o Meros do Brasil, uma série de parceiros aí, a gente desenvolveu um dispositivo de sorteio de peixe, um barotrauma, chamado de BFDD, que é o Brazilian Fish Sailing Device. O Meros do Brasil, né, o Instituto lançou um dia de boas práticas de pesca esportiva, e lá nesse dia, né, liderado pelo Dr. Matheus Freitas, que está aí no nosso tempo, eu ajudei, né, o Cláudio Sampaio, o Federal de Alagoas, sobre outros parceiros também. Então dá para dar uma conferida lá depois com calma. E aí, então, apareceu, junto com vários dias de pesca, essa ideia de a gente pegar e desenvolver um dispositivo equipado no lado do peixe, permite que ele seja solto na profundidade de origem, e com isso ele seja recomprimido e liberado na sequência sem nenhum dano adicional, como um furo com anzol na boca, coisa e tal. Que é o que a gente viu, inclusive, sendo feito mundo afora em termos de equipamentos parecidos com o nosso. Então, isso foi uma coisa muito bacana, que depois vale até para quem tiver interesse dar uma olhada. Foi um projeto que foi financiado pela Fundação Grupo Boticário, capitaneado pelo Dr. Matheus Freitas, que é do Meros do Brasil, junto com o Instituto Comar, então tem uma galera lá que também interage com o Meros, que é do Instituto Comar, e uma coisa que foi ainda mais bacana, né, o envolvimento dos guias de pesca e de alguns pescadores, incluindo aqui o Kumoto e o Edson de Ponto, são dois grandes pescadores, e são do segmento da indústria que fabrica iscas de pesca, coisa e tal. Então ficou muito bacana assim, para a gente mostrar, né, a importância de se aproximar dessas pessoas, como por exemplo através de torneio de pesca, através de programas de televisão, como esse aqui do Lauro Siqueira, que é parceiro nosso também, esteve nesse projeto conosco, o Biopesca, para que essas pessoas percebam que ajudar a pesquisa pode trazer benefícios diretos para elas, como por exemplo nesse caso. Você ter ali à mão uma ferramenta que vai auxiliar a soltura do peixe que você quer que seja feito em boas condições, mas que naquele momento, por exemplo, no caso do barotrauma, não tem condições de ser solto de forma que ele sobrevive. Então está aí mais um exemplo dessa interação que a gente vê promovendo entre cientistas e pescadores. Professor, Opa, desculpa. rapidinho, é só mil perdões por internet. Então, posso compartilhar a tela novamente? Pode sim. Tá. Beleza, vamos dar uma olhada só se está funcionando, belezinha. Tá. Foi? Então eu tinha. Deixa eu ver, eu parei aqui no barotrauma. Essa história aí depois, para quem quiser conhecer mais a fundo, tem aí, né, o próprio guia de boas práticas do Meros do Brasil, acho que já traz o BFDD. Tem na internet aí, né? O Lauro Siqueira é uma figura conhecida, parceirão nosso. Matheus Freitas também, acho que do Meros é uma das antigas aí que todo mundo conhece, né? Então acho que vocês vão poder buscar alguma coisinha a mais se precisar. Tá? Então, esse foi o projeto Roubalo. Opa! Rapidinho, acho que a sua apresentação ainda não veio aqui pra gente. Só a sua tela do Meet. Perdão, cara.
Vou dar interromper o compartilhamento. Pode ser que eu estivesse com a outra apresentação. Vamos de novo aqui. Vamos lá. Compartilhar. Vamos ver se está carregando. Você não você foi, tá? Foi? Foi, agora sim. Ah, show. Perdão, então. Obrigada, Beleza. professor. Imagina, vamos que vamos. Perdão. Essas coisas, né? A gente já pegou uma escolinha da pandemia aí, né? Então, não adianta apavorar. Então, né? Esse caso aqui, né? O caos, o caso, ele pode ser encontrado aqui aí com vocês em outro canal, mas acho que vale a pena dar uma olhada, porque, nossa, foi uma experiência muito bacana de mostrar como é bacana então, quando você pensa em ciência cidadã, em aproximar a academia das pessoas comuns, vamos dizer assim. É importante pensar em algo que essas pessoas vão perceber como sendo uma devolutiva benéfica para elas. E a gente percebe muito isso também, né? E isso é uma dificuldade quando tem que iniciar projetos de ciência cidadã hoje no Brasil. Existem várias experiências anteriores que simplesmente chegaram com essa promessa de, olha, você vai me dar uma informação bacana e aqui no tempo eu volto para devolver ela para você. E muitas vezes isso não aconteceu. Sempre alguma série que infelizmente se depara com certa frequência, né? Então, muitas vezes você tenta implementar um projeto, muitas vezes ele não vai implementar em função já de uma desconfiança com base em experiências anteriores. Quando o pescador, o guia de pesca, o usuário de recursos, nesse caso do peixe, percebe que ele está tendo um benefício que é oriundo de uma parceria, de um apoio que ele forneceu com o cientista no passado. Então, isso é muito legal. Isso de fato mostra, olha, vale a pena. Né? Tá aqui um produto que você vai poder usar e resolver um problema que a gente ajudou você a realmente não ter mais. Então, isso é bacana. Uma reflexão que a gente tem que fazer. Né? Eu falei, esse é o final, mas vale a pena jogar esse foco. E aí, nessa linha, eu selecionei umas 3 iniciativas que a gente tem ajudado aí, para mostrar também que não é só com roubado que a gente tem feito alguma coisinha. A gente tem um projeto com dourado do mar, que é uma espécie de um projeto com tubarões e raias, e um projeto hoje com um grande barco migrador na bacia do Rio Araguaia. São 3 projetos aí que estão em andamento, mais 2 que eu vou falar também no final. Mas esses 3 aqui eu gostei de selecionar, porque eles têm muito a ver com o treinamento iniciado, essa interação entre cientistas e pescadores amadores, eles que pescam por esporte. Né? Ou elas na categoria, até vai um pouco além com os outros pesca comercial. Mas vamos lá. Falando dos dourados primeiro, esse é um projeto que a gente participa como colaborador, um projeto que talvez, acho que dos projetos de marcação de peixes, que procura fazer o que a gente fez com os dourados, né? Proporcionar discussões sobre o regulamento pesqueiro baseado na perspectiva do peixe e não de fronteiras políticas e geográficas. Esses caras já fazem isso há muito tempo. Isso começou com um estudante chamado Donald Hammond, lá dos Estados Unidos, e hoje está junto a Beyond Our Shores, que é uma ONG internacional liderada pelo Dr. Wesley Merton. Eles trabalham muito no Caribe, né? E basicamente esse projeto ele tem os pescadores e guias de pesca como parceiros na marcação desses dourados para estudar a migração, etc. Por isso que ele é considerado, talvez, né, uma investigação baseada em apoio do pescador ao cientista, talvez a maior do mundo. E aí o que a gente começou a fazer no Brasil, né? A marcar esses dourados com tagzinhos comuns e também com tags de satélite, para fazer uma coisa mais high-tech. Né? Então o que a gente começou a fazer? Trabalhar na Bahia primeiro. Esse aqui é o Dr. Ricardo Galho, que vai ser uma das antigas, depois que fora do Brasil, um dos pioneiros também, lá em Antônio, etc. e tal. A gente começou a marcar esses peixes lá na Praia do Forte, junto com o pessoal do Marco e a gente começou a ver que esses dourados marcados lá na Praia do Forte, eles desciam para essa região do Banco Royal Charlotte, na região de Canaveiras, para a agregação reprodutiva. E aí a galera vai pescar esses bichos. Né? Acontece que a gente precisava dar escala. E então a proposta foi feita, vamos fazer como no caso do Caribe. Vamos envolver pescadores
guias de pesca na marcação. Então, esse projeto do Ciência, ele tem vários kits que a gente elabora e entrega para pescadores guias de pesca, para que eles marquem esses peixes para nós no mar. Isso começou ali em 2017, 2018, e a gente, na Bahia, teve bons avanços, mas em São Paulo, por exemplo, a gente não conseguiu. Eu até coloquei essa foto para mostrar por quê, né? Os dourados aqui de São Paulo, eles são visitantes de verão, eles migram para ser no verão. E quando esse bicho aparece, o pessoal que pesca quer pegar tudo. Tem um peixe que, além de ser bom de pescar, ele é bom de comer. Então, além da frota industrial, que já vai para cima desses bichos, e até da comercial, na escala artesanal, perdão, eles são importantes, tem um recurso pesqueiro importante, os pescadores amadores também visam essa espécie. E aí, quando a gente tentou fazer o que fazem no Caribe, a gente teve um problema, porque, olha, eu estou colocando essa setinha que esse capitão está usando o uniforme do projeto, e ao invés de marcar os peixes que ele ganha, ele mata o peixe. E esse é um problema que é. Só para mostrar que nem sempre é fácil como parece. Então, os projetos de ciência cidadã, muitas vezes, a gente não consegue implementá-los quando o assunto é pesca, porque o recurso pesqueiro, para o pescador, para o capitão, para o guia de pesca, o recurso pesqueiro tem mais valor morto do que vivo. Quando, na prática, a gente começa a mostrar para o setor, no caso da pesca amadora, que peixe vale muito mais vivo do que morto. Mas esse processo, ele é um processo, de como está leva tempo. Então, até essas pessoas, né, imagina um capitão desse que faz a porta e manda para mim. Olha, professor, amanhã eu bichão que eu peguei, cara, você não vai ter isso. O pescador estava comigo, querendo levar embora e tal. Então, é um processo que a gente não pode desistir. Então, para ele roubar, ele já acumula uma experiência muito bacana, milhares de roubados marcados, com muito bons retornos, em termos de eficiência científica, engajamento social. Ao passo que esse projeto, por exemplo, com o dourado, ainda não decolou. Ele incentivar no Brasil ainda pela mentalidade e a dinâmica das pescarias amadoras que incidem sobre essa espécie. Então, vejam que esses trabalhos eles também são muito recurso dependentes. Qual é o alvo do trabalho? Tem muita sobreposição com outros usos, tipo alimentação, esportividade e tal. Então, é um desafio. Isso que eu até trouxe aqui ainda, rapidamente, para vocês terem ideia do final de poder ter coisas para discutir. Não são só maravilhas, né? Vejam que temos também um problema. Uma outra questão bacana é esse outro projeto, o Relação Categorias. Ele, financiado já há um bom tempo pelo Fundir, pelo Nanise, e hoje pelo Secretaria da Haddad, que é um diferenciado, que aposta muito nessas iniciativas, que é promover essa interação. Né? Então, nesse caso, quem coordena esse projeto é o Dr. Paulo de Santos Santos, vinculado ao nosso laboratório, fez um doutorado comigo, com um diagnóstico muito legal na Universidade de São Paulo, e hoje nesse projeto Dias da Conservação, financiado pelo Secretaria, ele, com a sua equipe, coleta dados sobre várias espécies de tubarões e raios. Aqui a gente tem, por exemplo, o carcarreiros loucos, um tubarãozinho cabeça chata, jovem, pego ali no estuário de Caranaíguá, que é um bicho que a gente não tem muita notícia, né? E essa aproximação que o Paulo vem fazendo, vem tem gerado bons frutos, a ponto, por exemplo, né, depois que a gente tiver interesse, ver essa publicação, sobre, por exemplo, a rede descoberta do tubarão líquido no estado de São Paulo. No litoral de São Paulo, oficialmente, se eu não me engano, o último registro dessa espécie datava de 2006, por ali em Patuba, mais ao norte. E de lá para cá, esse bicho tinha sumido, ninguém tinha visto mais ele. E a partir do momento que o Paulo, a gente vai chegando aí nas comunidades pesquisas, conversando, usando até o projeto Robalo como cartão de visitas, né, que é uma galera que já conhecia a gente, já sabe dessa coisa da confidencialidade, vou reportar o nome do pescador, por exemplo, não é minha função fazer isso, eu estou ali interagindo com ele para captar, né, coletar dados de pesquisa, e com isso, né, foram chegando a registros, a ponto de nós termos, em 2022, 2 registros desse bicho, no mosaico de áreas protegidas ali de São Paulo, aqui na Biblioteca de São Paulo, no Sul, Canané, Guarda da Pompeira, e isso tudo está já agora gerando novas propostas, enfim, mas um outro projeto, né, então, relacionado à ciência cidadã. Esse é o Elasmo Categorias, na prefeitura do Brasil, Elasmo Categorias, bem legal, uma baita iniciativa diferenciada em nível nacional, com Elasmo Branco, por exemplo. E aí, por fim,
para respeitar o tempo aqui, a gente tem um tempinho para conversar. Esse é um outro projeto que eu venho colaborando, na verdade, quem lidera ele é a doutora Luciane Rim, uma pesquisadora vinculada ao projeto Piraíba, hoje virou um instituto, talvez em Água Doce. Esse projeto seja mais legais que eu já tive notícia. Eu estou ajudando desde o início ali, depois a alavancar, e hoje eles, nossa, estou dando um show aí com a associação, criaram um instituto, estão interagindo com o governo, com várias empresas, estão comprando transmissores, e aí tem um projeto só de marcação internacional, tem a marcação do telemetria de rádio, tem a capacitação dos guias de pesca, eu tenho colaborado mais com isso, e é um projeto também que vale a pena dar uma olhada no @projeto Piraíba, né? Porque realmente vale a pena os resultados que eles estão colhendo. Um outro legal, que é também que a gente colabora, é isso com o Dourado, não do mar agora, mas de Água Doce, é o Dourado Research Initiative, coordenado pelo Dr. M.D. e a Nádia, que é mais um doutorado que está ajudando, direcionado da University of Massachusetts, com o apoio da International Benefit Association. Então vejam que esses projetos que envolvem esses alvos de pescadores amadores têm, quando bem construídos, uma proteção enorme de captar recursos por vias não convencionais. Então tem muita gente interessada em dar dinheiro a essas ONGs internacionais. No caso do projeto Piraíba, tem empresários de diferentes setores. Enfim, dá para fazer muita coisa legal. E acho que uma das coisas que esses projetos que vocês estão bem mostrando é isso, a capacidade que a gente tem que ter, pela deveria, né, enquanto cientista, de inovar na linguagem, inovar na busca por financiamento. Eu me lembro na pandemia, muito sombrio, né, de gestão pública, né, de sucateamento, de organização da pesquisa. Hoje o cenário melhorando um pouquinho, né, mas enfim, o pessoal reclamava, nossa, acabou o dinheiro para a pesquisa de agora, né? E a gente continuava trabalhando em cima disso, né, dessas iniciativas, com parceiros que não são políticos, não tem dinheiro próprio, vontade própria e tal. Então é uma coisa que a gente precisa refletir também. Acho que o projeto Ciência Cidadã, eles trazem essa possibilidade, né? Eles são menos engessados, dá para você manobrar diferentes formas de trabalhar, dependendo do perfil que você tem, né? Das operações que você tem. Eu vejo muito também isso nas primeiras do Brasil, né? Uma ONG, talvez, uma das mais antigas do Brasil, que aos campos de Barrancos, a Guerra, que eu estou trabalhando, né? Com ou sem muita grana, mas enfim, estou fazendo isso também de um jeito bem exemplar. E aí, por fim, é um projeto que não tem a ver com pesca de espécies esportivas, mas eu achei legal trazer, porque é liderado pelo professor Fábio Mota, que hoje está liderando o laboratório de conservação marinha do CEP. O Fábio Mota foi aquele professor que começou o trabalho lá com vários atletas, e que ele está liderando um projeto bacana, junto com a Luísa Pelotti, que é uma aluna de doutorado, terceira nossa lá, da Universidade de Centro, que é o projeto Rio Raia. O projeto essencialmente de Ciência Cidadã com mergulho. Eu sei que o Médio do Brasil também tem um projeto, né, de certificação de médicos, de mergulhadores e tudo mais, e isso, a Luísa está aqui, né, um trabalho bem bacana, financiado também pelo Instituto Linha d'Água, para mostrar, né, mais uma vez que as ONGs, tem algumas que estão muito de olho nisso, desde que a pessoa seja séria, né, e tem alguma aplicação de fato prática na gestão, então vale a pena também dar uma olhada no projeto Rio Raia. Ele está aí, né, ali, a rua Rio Raia, mais agitando um pedaço. E por fim, então, essa pergunta que eu faço, né, uma provocaçãozinha para ele poder ter aí, assim, 43 minutos de fala, com mais uns 10 discutivos, finalizando aqui, para mostrar, né, que esses projetos, eles precisam do envolvimento das pessoas. Esse envolvimento, ele vai depender muito da frota que opera no recurso. Às vezes é um recurso que é muito pescado, tipo esse aqui, ele é pescado por pesca industrial, por pesca artesanal e por pesca madura. Então já complica. Normalmente uma espécie que é pescada por um único segmento, é mais fácil trabalhar, é menos complexo. Não tem noção de enfim, mas enfim, é uma coisa que a gente pensar. A quantidade versus qualidade desse serviço. Essa é uma outra questão. A gente tem visto ponderado por isso. Milhares de dicionários em vários países. Isso acontece com outras espécies. E muitas vezes, quando a gente pega esses dados e olha para eles, muitas vezes eles não dizem muita coisa. Então, esse é um ponto importante.
Muita gente me procura, pescador amador, dono de loja de pesca. Nossa, todo tipo de gente que você possa imaginar. Eu quero comprar umas técnicas para marcar peixe. Eu vou comprar o objetivo. Qual a pergunta que você quer responder? Muitas vezes, então, as pessoas querem marcar peixe por marcar. E acham bonito. Alguns dias de pesca acham que isso pode agregar valor ao serviço que eles prestam, porque tem cliente que gosta de fazer isso junto, porque a televisão, acha bacana. Então é difícil, às vezes, você chegar nessas pessoas e mostrar, não é simplesmente sair marcando peixe. Esse dado é mal coletado, daqui a pouco a gente vai ter um monte de tagzinha na água, que não é barato, com pouca qualidade de retorno. Então essa é uma outra questão que a gente precisa pensar. Né? Às vezes com um número baixo de bichos, mas com uma boa pergunta e um número legal de recapturas, você já consegue fazer muita coisa, como nós fizemos, por exemplo, para mostrar que a gente está usando robalos de formas diferentes em São Paulo e Paraná. Então realmente é a questão. A gente precisa sempre pensar também, né? O que você quer responder? O que faz, né? É ter muita quantidade, tem pouca quantidade, é só engajar, mas engajar por engajar, como é que fica? Uma questão bacana de se pensar também. Outra questão é que esses projetos eles são de longevidade. E muitas vezes isso não é possível se você tem um financiamento de curto prazo, que quase sempre a gente costuma ter. Então, tem que pensar em procurar uma forma, né, de talvez ter um pouco de taxa ali, né? Como ONG, um patrocinador, seja ele governo, ele não, né? Porque a gente sabe que a coisa pode começar muito bem e meses depois ou anos depois ela morrer. Da mesma forma que a gente tem que pensar nisso também, sabe? E uma coisa que eu tenho visto hoje também é o cuidado com iniciativas que já estão acontecendo. Só para você ter ideia, para trás me ligaram, e geralmente me ligam no domingo, né, no fim de semana, porque o cara está pescando ali para dar nenhum. Aí já me liga à noite, daquele jeito. Professor, eu estou com o peixe marcado. Pegaram uma raia lá em Canané, uma raia pré, que alguém marcou esse bicho lá em Bertioga, que é aquele litoral de São Paulo. E me ligaram, porque, domingos lá que marca peixe aqui e tal, né? Porque eu sempre olhei pro pessoal, eu falei, olha, esse peixe a gente não marca raia. Deve ser uma pessoa que eu acho que eu conheço. Aí eu liguei, ficava é minha mesmo, legal, sei o quê. E aí o pescador fica esperando, porque ele deu premiar o pessoal na região. E aí esse povo, que essa raia nunca foi buscar até ele, tão pouco premiou. Então você começa a criar uma situação na qual você coloca o pescador contra você. Ou alguém que não está fazendo bem o seu serviço. Esses dias me ligaram, esses 2 domingos, e roubaram marcado no Espírito Santo. A gente não marca roubado no Espírito Santo. Mas estava na tagzinha lá escrito, projeto roubado. Aí acharam o meu telefone na internet, nosso perfil lá, não sei o que, ali no meu, me ligou, tem cara aqui que roubaram lá, ele soltou, filmou, não sabe o que ele fala. E pô, eu acho que eu também sei que está fazendo isso. Aí eu tenho contato com a pessoa, vendo só, tem que cuidar, questão marcando peixes, sem divulgação adequada. Isso aí é a cara do projeto Nato Morto, que vai começar, mas não vai para frente. Então, existe uma série de problemas que a gente tem visto, sabe? Mas no fim, no quesito pesca, os guias de pesca são os atores chaves. Se você começa a mobilizar essas pessoas, que são formadoras de opinião, que estão na ponta, direto, mais do que os cientistas, né? E esses caras gostam, veem o benefício, a coisa vai para frente. Esse aqui é o Thiago Moraes, eu gosto de colocar ele é de Sergipe, trabalha ali na região da Fé, de São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, né? Ele colabora com o Número do Brasil, manda sempre foto, o cara é preocupado, né? Hoje ele marca texto para nós também. Então eu acho que os trancos de barrancos, assim, muito mais prós do que contras, a gente precisa ter muito cuidado, né? E trabalhar com o jeito, né? E é isso, galera. Deu 48 aqui para poder ter um tempinho para a gente ir pro papo, né? Excelente palestra, professor. Alguém tem alguma pergunta? Já é possível. Elogios também. Tem umas pedras conhecidas aí, né? Com certeza. Olá, querido. Primeiramente, muito obrigada pela sua palestra.
fica fascinado com ele, sabe? O Matheus, inclusive, está aqui na nossa sala também. Eu vi que ele chegou no finalzinho ali, mas eu Pois falei muito é, dele, porque exatamente. realmente tem muito a ver com a gente. Mete um amor, realmente. Então, Domingos, o que eu queria te perguntar, né? Pegando esses gaps aí que você está fazendo com todos esses projetos, né? Que são projetos assim que são bastante abrangentes, né? Do ponto de vista do manejo de pesca, especialmente a pesca esportiva, o que você traz assim, de subsídios, no sentido que você tem observado ao longo desses projetos, né? O que você percebe como uma lacuna, né, do ponto de vista da legislação e que a gente ainda não consegue visualizar, né, mas que você que está à frente dessas linhas aí consegue ver muito claramente, né, ou uma ausência de legislação, ou, sei lá, uma forma errônea de se ter uma legislação antiga já, mas que não funciona. Queria que você fizesse esse apanhado para a gente, sabe? Do ponto de vista realmente do manejo da É legal, eu estou vendo convite também, né? Pelo projeto, é muito bacana. Olha só, uma coisa que eu tenho bateu com eles, né? A gente viveu um momento muito complicado, né? Na verdade, assim, a pesca amadora do Brasil, ela nunca foi monitorada. A gente sabe que desde 2011, lá, quando começou aquela história do extinto Ministério da Pesca, que se extinguiu em 2015, mas em 2011 suspendeu esse tipo de pesquisa no Brasil oficial. Sem informação, você não faz isso. E a época, assim como sempre aconteceu, a pesca amadora nunca foi monitorada. Então já tem uma ausência histórica nacional de dados relacionados às capturas amadoras. E no case que eu mostrei no início, a gente mostrou claramente que a pesca amadora, sim, tem um potencial enorme de remoção de biomassa. Remoção essa que muitas vezes excede a da artesanal ou das comerciais da área. Então, normalmente o pescador amador ele sacraliza lá o cara que é o pescador de rede, que vai de pesca, etc. Quando a gente olha para eles, calma, não é bem assim. Tem muito pescador que só pesca, mas tem muito que leva embora. Então esse é um ponto. É uma atividade que não é monitorada em nível nacional. Algum estado faz isso, né? Tem uma regulação mais aí, cota zero hoje em dia, né? Goiás, Mato Grosso, são estados que já avançaram bem, mas ainda assim, né? A cota zero é a ausência de gestão. Né? Se tira, por exemplo, o ribeirinho, sempre direito, né? Não é bem assim, é complicado. Então, mas resposta número 1. A gestão de dados, coleta de dados, informação que a gente não tem. Então, esse é um problema, né? A falta de informação. Outra coisa, nesse novo cenário nacional, a gente tem que tentar discutir. Né? Nós temos um projeto de livro pronto, para financiamento, um livro para pesca amadora. Depois me ajudou, né, e tal, uma galera, a Cássio, o Ribeiro, o Gomes Tomás, na verdade, que era o Centro de Pesca, de São Paulo, ajudou, e vários autores que colocaram capítulos. A gente entendeu também, e já tem um tempo que a gente percebe que o gestor, o cara da prefeitura, o cara da secretaria estadual lá do meio ambiente, alguém em Brasília, tá, assim, não lê artigo científico publicado em inglês. O cara não lê paper, para nós, tem que ser aquele paper publicado na lei, não sei o quê, porque os caras passam longe, não tem tempo, correria. E aí o que a gente percebe? Que a informação que a gente produz, na academia, ela é publicada por pares. Mas quem está na ponta pesquisa dela não tem acesso. E aí isso começa a ficar complicado com vários exemplos que eu vou dar agora. Por exemplo, a gente fala, o robalo é uma afrodita, um negócio óbvio. Muito tempo. O pessoal sabe disso mundo afora. No Brasil, quando a gente fala o tamanho máximo de captura, os caras falam louco, mas como assim, cara? O garopa, mero, badejo. Cara, é outro tipo de coisa difícil, mas são. Então, como que você faz gestão pesqueira, onde historicamente só se pensou em tamanho mínimo de captura? Isso estamos discutindo a questão de pesca amadora, né? Que é onde o cara, quando pega o peixe, tem a opção de matar ou não. Ele olha, mede, solta ou não solta. Isso com o pescador de rede e tal, é complicado. Então, uma plaquinha lá, o balão cai aqui com o tamanho acima de tal. Aí você rega por uma área, por defesa, enfim. É uma outra história. Mas para o segmento amador, passou da hora dessa inovação chegar na gestão. Falar de hematobitismo, de tamanho máximo, não só para os hematobitos, mas também para as grandes matrizes. Potencializar o potencial reprodutivo desses bichos
tipo Jaú, surubim. Então, esse é um outro gargalo que eu vejo, né? A questão do ordenamento baseado na biologia do bicho. Tá? E até nessa pegada, que seria o terceiro, mas muito conectado com o segundo, que é a questão de fazer o ordenamento baseado na perspectiva do peixe. Veja o exemplo que eu vou dar. Eles não sabem que do outro lado do canal eles estão mais protegidos no Paraná do que aqui em São Paulo, desse lado. É uma coisa que parece óbvia, né? Mas a gente está falando de 2 estados que têm tradição em escolas formadoras de grandes biólogos e biólogos pesquisadores. E ainda assim você tem no estado uma resistência enorme, nos 2 estados, de discussão desses assuntos. Os governos estaduais, as secretarias de meio ambiente não procuram a gente. Tendo que carente de manejo de água marinha, não sei o que, colocando esses regulamentos em nível local. Sabe que o regulamento pesqueiro funciona melhor localmente, né? Tem mais impacto, mas não sempre nesses arranjos. Um conselho gestor, porque quem está acima não tem canais abertos para tal. Não vejo que é um desafio, né? É fazer essa informação chegar no jeito que essas pessoas enxergam a necessidade que estão. E é um estado, por exemplo, o de São Paulo, mas estando ao Paraná, hoje, em outros lugares. E são estados hoje que a gente tem que, ao invés de discutir as gestões espécies nativas, tem que correr atrás de gente que está votando projeto de lei para defender espécies nativas. Porque é São Paulo, está para ser votado agora. Então, vejam os legisladores, que aqui em São Paulo, por exemplo, é cercado em um raio de 100 km, talvez os maiores nomes da ecologia brasileira, preferem ouvir empresários no setor do que quem sabe tem noção do que está fazendo. Né? Então, esse é um outro desafio. Né? O mercado da pesca amadora, a ausência de gestão foi tão grande ao longo dos últimos anos, que ele está dominado por curiosos, advogado, engenheiro ambiental. E essa galera, quando você vai para o Brasil conversar com o pessoal lá da Ministério, você tem que esperar esses caras conversarem antes. Então, é o nível de mostrar assim, que tem um monte de cientista pesqueiro que estuda pesca amadora, que quer trazer um negócio adiante, mas que está cheio de gente aí que não tem nada a ver com a história, mas que tem aquela questão política. Então, são vários desafios, né? Tanto técnicos quanto políticos. Mas isso mostra, mais uma vez, que eu estou mostrando aí, né? Por exemplo, da palestra, quem mexe com peixe, se não sabe mexer com pessoa, está na área errada. Eu falo com os alunos de ecologia, por exemplo. E, cara, como cozinheiro de pesca, o que mais vocês vão fazer é você mexer com engenho. E por tabela com peixe. Né? E não o contrário. Então, veja, é isso. Muito bons pontos que você colocou aí, né? E a gente você ter essa noção também, essa argumentação, você começa total, né? Sempre. Mas muito obrigada pela resposta. Eu vou deixar aqui para Clarinha, que é ela que conduz tudo aqui, tá? Muito obrigada, querido. Eu vou me azeitar como sempre, muito solícito, né, aos nossos pedidos aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? Bom trabalho aí. Sempre bom. Graças, parabéns pelo evento. Gente, mais alguém tem dúvidas? Vamos falar. Oi, Guilherme, viu, pessoal? Que barulho. Acabei de pousar em Vitória. Estou chegando aqui no hotel. Vou para dar o finalzinho da palestra aí, Guilherme. Mas é só reforçar a importância de pessoas como você hoje, cara, como parceiros aí, para poder fazer as coisas acontecer e clarear um pouquinho desse, você bem frisou, né? Esse cenário da pesca amadora esportiva, que às vezes fica possibilitado holofote em Goiás. E aí a tua fala, eu já conheço por parte do contexto, coisas novas que você está apresentou no finalzinho aí. E reforçando a importância, né, de pensar nesses diferentes aspectos da gestão da pesca, das relações, né, com diversos tipos de pescadores.
Eu não vou me alongar muito, eu não estou conseguindo ouvir direito aqui na rua. Mas eu vou deixar um abraço para você aí. E estamos juntos sempre. E obrigado pela oportunidade de ter. Legal, Matheus. Tá aí, para quem não conhece, o Matheus Oliveira Freitas está aí à frente do Número do Brasil desde sempre, né? E tem ajudado muito, interagido muito com várias questões da estimadora. A gente muitas vezes fica na linha de frente, um pouco cruzado, né? Mas, enfim, precisa estar junto. Para vocês, muitos estudantes hoje aqui, né? Engenharia de pesca, ciências biológicas e áreas afins, oceanografia e tudo mais, eu acho que tem uma grande oportunidade de trabalho na área envolvendo biologia pesqueira, regulamento pesqueiro, são áreas de gargalo, né? A pescadora, nesse cenário é ainda menos explorado. Então está aí um grande filão para trabalhar. Muitas vezes o pessoal acha que a pescadora está pescando peixe, né? O cientista é muito além disso, na verdade, quem pesca os peixes, quem manja disso, são os guias de pesca e os pescadores que nos ajudam. E nós estamos com outra abordagem, que é essa da marcação, da coleta de tecido para genética, detólicos, enfim, uma série de questões que a gente vem trabalhando, tá bom? O Matheus, muito bacana, falar dele aí, um abração para ele, para todos vocês aí, caso, né, eventualmente me pergunte, a gente está por aqui. Mais alguém, gente? Não? Então agora o João Vitor, ele vai dar prosseguimento, eu vou fazer sorteio do nosso kit. Desde já, professor, eu agradeço demais pela disponibilidade, pela palestra. Legal. Eu que agradeço, Maria Clara, mais uma vez o convite, né? A todo mundo que tirou esse tempinho no segundo ano aí para estar aqui com a gente, né? Legal, espero que tenham gostado. Também agradeço mais uma vez pelo projeto e toda a coordenação, né? E aí o @prorrobalo, o perfil da laboratório. E precisando também, né, Maria Clara e colegas, está à disposição. Um abraço para vocês, boa noite. E vou estar por aqui, né, acompanhando aí o sorteio. Valeu, um abração. Boa noite, gente. Vamos iniciar o sorteio agora. Lembrando que os membros do GEMPA, se saírem no sorteio, não estão valendo, tá bom? Vamos fazer novamente caso algum membro do GEMPA saia. Então, vimos aí o Sr. Gabriel Raposo Silva de Souza, está presente na sala? Tô sim, tô aqui. Então, parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Pode entrar em contato com a gente pelo Instagram do NEAP, e aí tu passa o conteúdo certinho que a gente vai te enviar aqui. Tá bom. Obrigado, viu? Muito obrigada, gente, pela participação de todos, pela presença de todos. E mais uma vez, muito obrigada pelos seguidores, pela palestra fantástica. E eu agradeço muito a participação, mais uma vez, do Guaridas, por estar aqui também, a equipe do NEAP, todos que ficaram até o final. E mais uma vez, parabéns, Gabriel, e até mais. Em agosto a gente volta com mais uma palestra, então fiquem de olho no Instagram do NEAP. Gente, obrigada, boa noite a todos.